Na primeira parada, o Richard dá de cara com um animal solitário. E é claro, ele tenta uma aproximação. Um machinho com chifre ainda despontando. Olha que privilégio, sentindo o nosso cheiro. Ele está nesse momento sentindo porque eu estou absolutamente desfavorável do vento. O vento está batendo aqui na minha frente, está levando a minha voz e o meu cheiro diretamente para o nariz e para o ouvido desse bicho altamente sensível. Vão pensar que é um veado, um cervídeo, que é um bicho que depende pura e exclusivamente dos seus sentidos. É um bicho que não tem dentes afiados para se defender. Na época da reprodução, os machos brigam pelas fêmeas. Eles usam os chifres de até 30 centímetros uns contra os outros. Absolutamente tranquilo, a uma distância, eu diria, de 30 metros, ele estava deitado. E olha a tranquilidade com que ele levantou e está se locomovendo por entre o cerrado. Eu entrego a vocês, calmamente pastando e caminhando ao meu lado, no cerrado do Parque Nacional das Emas, o veado campeiro. Um machinho jovem de veado campeiro. Nessa que é a África brasileira. Cara, eu estou entusiasmado com esse lugar e com a possibilidade de chegar tão perto dos bichos que calmamente convivem com o ser humano, porque aqui estão protegidos por leis. E olha só como ele tem sorte com os bichos do cerrado. O teria o lagarto mais pesado do Brasil, mas ele não é o mais comprido. Ele perde para a iguana. A fêmea do teru põe em média 20 ovos, que levam cerca de 3 meses para chocar. Feito todo com a língua para fora para poder sentir um beijo. Ao contrário da serpente, esses lagartos se escutam muito bem. Muito raro a gente ficar próximo de um bicho como esse, porque são animais muito arredios, muito rápidos. Normalmente, com a presença de um homem, ele dá no pé e corre. Pode acreditar, esse cara se movimenta com muita rapidez. Quando ele levanta nas patas desse jeito, o bicho está sempre rastejando, sempre com a parte ventral dele encostada no solo, ele quer parecer maior do que ele realmente é. É uma posição meio que de alerta do animal. Esse é o teiu, o lagarto mais pesado do Brasil. Também existe aqui no Cerrado. A natureza é mesmo cheia de segredos. Eu quero que está com o filhote. E o quero com o filhote é um cara que não gosta, ele não quer conversa, entendeu? Quero, não quer conversa. Ele está com um filhote que ainda não voa. E esses caras normalmente são uma pistola de bravos. O pai e a mãe protegem, não só são muito territorialistas, protegem os ovos, mas protegem também o filhote. Vocês vão perceber o que vai acontecer, ele vai começar a me dar rasante, me atacando e dessecando em mim. Essa é a estratégia do quero-quero. O filhote está por aqui, olha. Aí o que eles fazem é chamar a nossa atenção para outro lugar, enquanto o filhote está escondido
eficazmente por aqui. Como é que o bicho entende um negócio desse? Um filhotinho entende, fica quieto. Imagina um filhotinho que é sempre agitado o tempo todo, enchendo a paciência, querendo descobrir as coisas. E o papai quero fala assim: agora você fica aí, nós vamos tentar enganar os trouxas que vão atrás de mim, entendeu? Fica olhando, ó. Fala sério. Lição da natureza. Vocês que são crianças, aprendem a escutar os seus pais, que eles sabem o que é melhor para vocês. Aprendam com uma ave recém-nascida, um quero-quero, que dá de 10-0 na gente. Olha como o cara está quietinho, sossegado. Diga de passagem, um filhote só. Isso quer dizer que os irmãos dele já sofreram as consequências de não terem ouvido os pais. E olha como esse cara absolutamente respeitou esse ensinamento. Ele não vai sair daqui enquanto os pais dele não derem ordem para tal coisa. Mesmo comigo aqui em cima, do lado dele. Impressionante. Bom, perto dali, outras aves defendem o território. Vocês estão vendo uma grande revolução por causa de um único gavião. Várias aves agora, pássaros pretos atacando um gavião caboclo, cara. Meu, que incrível. Primeiro os quiriquiri e agora um bando de pássaros pretos simplesmente botando para correr um gavião caboclo. Um dia da caça, outro do caçador. No dia de hoje foi dia da caça. Veja daqui a pouco quem são os machos que chocam ovos. E a farra noturna das aranhas acrobatas.